Projeto Nemuri foi encerrado e Kurotsu Shimayuri acabou surtando. Quer saber como foi de fato a conclusão da batalha entre Mayuri e Pernida? Então já aperta o play e vem comigo. Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais uma análise de episódio aqui no canal. E meus amigos geeks, que episódio emocionante foi esse. Eu nunca vi nada igual em Bleach até esse momento. A reviravolta que tivemos com um determinado personagem foi sensacional. A gente já sabia que havia dado ruim na primeira parte da batalha entre Mayuri e Pernida. O orgulhoso Quinty não seria facilmente derrotado, e ele acaba explodindo a Bankai do Mayuri utilizando seu arco e flecha, e com isso ele consegue pressionar o capitão combinando as suas flechas com a sua habilidade dos nervos, obrigando assim a Nemo a intervir no combate para salvar o Mayuri. E nesse momento já passamos a ter uma visão completamente diferente do Mayuri do que tivemos desde o seu surgimento lá atrás na batalha contra o Ishida. Claramente o Mayuri foi criado para ser um vilão da história. Ele matava shinigamis, ele judiava da Nemo, ele é sádico, ele tem essa aura cruel em volta dele. Ele poderia não ser o principal vilão da obra, mas com certeza ele estaria envolvido fortemente no lado negro da força. Com o passar do tempo, ele foi mudando, mas a sua personalidade sempre foi mantida. Você nunca tinha 100% de certeza de que lado Mayuri estava no campo de batalha. Especificamente nesse episódio, o Kubo-Tite foi genial com o personagem, mostrando de forma coerente e sutil o seu lado mais humano e emocional, ao demonstrar toda a preocupação de um pai com a sua filha, principalmente nos momentos em que a Nemo estava correndo maior perigo. O Mayuri mostrava preocupação com ela, mas ao mesmo tempo ele queria manter aquela pose de sádico que o personagem sempre teve. E galera, nesse episódio a Nemuri Nanagou com certeza roubou a cena e foi a estrela do episódio, e descobrimos como a Nemo nasceu e todo o seu desenvolvimento até ela se tornar a criação perfeita do capitão. A Nemo contrariou as ordens do Mayuri, coisa que ela nunca tinha feito em momento algum de toda a história de Bleach. Ela agiu por conta própria e pela primeira vez e única, infelizmente, ela demonstrou todo o seu poder. E geeks, que poder foi esse? Ela fez literalmente o Pernida engolir um belíssimo Kamehameha versão Bleach. Esse golpe instantaneamente fez o Quinty em pedaços. Ela mirou exatamente no olho. Ela acreditava que ali seria o ponto fraco do Quinty, e destruindo aquela parte colocaria um ponto final na vida do Pernida. Mas infelizmente já vimos que isso não pode matá-lo. Pelo contrário, iria multiplicá-lo e daria mais poder ainda ao Pernida. E é isso que vimos. Sem piedade alguma, o Pernida encerra definitivamente o projeto Nemuri. E geeks, eu confesso que essa cena foi emocionalmente muito boa. Tão boa que ela conseguiu mudar a expressão do Mayuri, que ficou completamente perdido num vazio dentro da sua própria cabeça, que trouxe ninguém mais, ninguém menos que Zaire, o Apollo, de volta para atormentá-lo dentro de sua própria cabeça, com a conversa que eles tiveram lá atrás durante a saga dos Arrancar, onde a busca pela perfeição era vista de pontos diferentes entre os dois cientistas. Zaire fez questão absoluta de esfregar na cara do Mayuri que a Nemuri era uma experiência falha e que ele deveria agradecer o Pernida por lhe dar a chance de fazer algo novo e ainda melhor. No fim das contas, o Mayuri, completamente abalado pela perca da Nemo, acaba concordando com o Zaire por conta da sua negligência. Esse episódio ele passa longe de ser um episódio frenético. O auge dele está muito longe de ser a batalha em si, mas sim todo o sentimentalismo que ele passa em cada flashback da criação da Nemo
em todos os diálogos e ações dos personagens, até o momento da Nemo e as expressões e reações do próprio Mayuri, que mesmo ainda sendo o Mayuri, não consegue esconder os seus sentimentos que ele de fato possui pela Nemo após a sua morte. E no fim, com a morte do Pernida, que teve o seu crescimento acelerado e desenfreado de suas células, levando a uma explosão definitiva de sua cabeça após absorver os restos da Shinigami, com exceção do cérebro. Isso o Mayuri fez questão de tentar salvar e mostrar que ele de fato não iria desistir da sua criação e que talvez ele um dia possa trazê-la de volta. Com suas últimas forças e a ajuda de Mítica e Kako, ele consegue chegar até as suas cápsulas de regeneração, onde estão Hitsugai Toshiro e Matsumoto Hangiko recuperados completamente de sua zumbificação e prontos para se juntarem ao combate. E por fim, o Mayuri encerra sua participação com um agradecimento da 10ª e da 11ª divisão pelos seus feitos durante a guerra contra os Quinches e a sua batalha contra o Pernida. No pós-crédito do episódio ainda vemos as meninas Quinches enfrentando Quinches aleatórios modificados com o poder do Yhwach. O detalhe aqui fica pela participação da Kenshi, da Bambieta e a outra Quinch que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo. Estão de volta, mas na sua forma zumbificada graças a Gigi, que está junto também da Lilitoto, formando novamente o quinteto feminino das Quinches. E dessa vez elas estão caminhando uma tentativa de eliminar o Yhwach. Eu lembro mais ou menos dessa cena no mangá. Eu tenho quase certeza que estão apenas a Gigi e a Lilitoto. Eu não lembro das outras 3 Quinches. Pra mim elas ficam na sociedade espiritual, mas isso é no mangá. Como eu tô cansado de falar, eu li o mangá já faz algum tempo, então posso estar errado em relação a isso. Já o Besbi, do outro lado da fortaleza, finalmente vai ter o seu date com o Jugran, a ambos os Quinches definitivamente lavarem a roupa suja de uma vez por todas. Geeks, que episódio maravilhoso que foi esse. Como eu falei, o ponto alto dele de fato não foi a batalha em si entre Mayuri e Pernida, e sim a Nemuri. Ela de fato brilhou pela primeira e única vez no anime. Infelizmente acabou indo de arrasta, mas tem alguns pontos aqui que a gente precisa comentar, que eu achei bem interessante. O primeiro deles é em relação ao projeto Nemuri, que de fato foi o projeto que deu destaque para o Mayuri dentro da sociedade espiritual. Descobrimos aqui também o porquê a Bankai do Mayuri tem aquele formato estranho de um bebê gigante dourado que vocês estão vendo aí na tela. Tudo isso porque dentro do projeto Nemuri, o projeto número 5 acabou falhando para o seu objetivo final e o Mayuri aproveitou dele para assim modificar e amplificar os poderes da sua Zanpakuto, dando origem então à sua Bankai e tornando assim o Shinigami Kurotsuchi Mayuri em capitão da 12ª divisão Kurotsuchi Mayuri. Outro ponto que eu preciso pontuar aqui, mas esse eu acredito que seja uma viagem minha, na primeira intervenção da Nemo na batalha, quando ela salva o Mayuri de uma das flechas do Pernida, que acaba pegando de raspão no seu braço direito, ela está empunhando uma pequena faca, uma pequena espada, alguma coisa assim, e eu estava pensando, seria essa a Zanpakuto da Nemo? O que vocês acham, galera? Vocês acham que a Nemo evoluiu tanto a ponto de conseguir uma Zanpakuto? Dessa vez a gente teve uma sutil melhora em relação ao CGI do Pernida do episódio anterior. Eu acredito que isso está visível para todo mundo, não é algo que eu precise comentar muito
por aqui. No final do episódio, quando o Mayuri está dentro da cápsula de regeneração, ele acaba se gabando por ter criado do zero uma Shinigami artificial completamente desenvolvida. E com isso ele pensa ter superado Urahara Kisuke em definitivo. Mas será mesmo que isso é verdade? Visto que o Urahara, lá em Karakura, acabou criando o Shinta e a Ururu, que são duas almas modificadas perfeitamente criadas e bem poderosas, como vimos em vários momentos do anime. Porém, esses dois personagens foram criados pelo Tio Kubo com um propósito, mas esse propósito acabou sendo descartado pelo roteiro e Shinta e Ururu acabaram não tendo os destaques que eles deveriam ter. Mas eu vou deixar essa bomba para vocês, geeks. Comentem aqui embaixo, entre Kurotsushi Mayuri e Urahara Kisuke, qual dos dois cientistas é o mais gênio na história de Bleach. E para finalizarmos, tivemos pelo menos duas referências muito claras a Naruto. A primeira delas é quando Pernida acaba de derrotar a Nemuri e fica próximo ao Mayuri com a sua mão, mostrando uma língua e um olho muito nojento. Se assemelha demais à forma com que o Deidara luta e utiliza a sua argila. E também quando o Mayuri chega próximo das suas cápsulas de regeneração e vimos a Matsumoto e o Hitsugaya chegando no campo de batalha, é impossível a gente não associar essas cápsulas ao Edo Tensei do Naruto. Por fim, geeks, Pernida foi finalmente derrotado, caiu o primeiro Shustafel de Yurabara. Agora resta saber o que de fato aconteceu com Kyorako e Lily Barro, já que o poema final desse episódio é a Nanao quem fala. E o que nos resta também da conclusão da parte 3, que resta apenas 3 episódios para finalizar esse ano com chave de ouro. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem vídeo por aqui toda semana. Eu vou ficando por aqui, um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado, tchau.